sou Silvia Hartmann e você está assistindo ou ouvindo ao RemotaCast, o seu podcast sobre trabalho flexível. Aqui eu converso com quem está na vanguarda do trabalho remoto ou híbrido no Brasil e no mundo. Essa temporada é uma produção da Remota com oferecimento da Logitech. Para trabalhar de qualquer lugar com qualidade, presença e colaboração, a tecnologia certa faz toda a diferença. Com webcams, headsets, mouses e teclados, a Logitech é a parceira ideal de quem leva o trabalho flexível a sério. A empresa ainda conta com inteligência artificial para aprimoramento de som e imagem com foco em performance e ergonomia. Torne a sua rotina mais produtiva e a sua cara com Logitech. Aponte a câmera para o QR Code na tela ou clique no link na descrição do episódio e conheça a linha completa da Logitech. Muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do RemotaCast. Os meus convidados super especiais de hoje são Alexandre Nunes, diretor de contratos, e Aline Mendes, diretora de Finanças e Administração, na CBR Engenharia, que conta com 190 parceiros espalhados pelo Brasil num modelo 100% remoto. Bem-vindos, Alexandre e Aline, é um prazer ter vocês aqui. Boa tarde, muito obrigada por esse convite. Estamos muito honrados em fazer parte aqui e contar um pouquinho da nossa história. Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Legal, também fiquei muito feliz por vocês terem aceitado. Eu já vou até puxar uma fala que quando eu ouvi da Aline eu pensei, nossa, eles têm que participar do podcast. Só quero lembrar aqui aos nossos ouvintes e espectadores de que no RemotaCast a gente compartilha os bastidores das empresas que estão liderando o futuro do trabalho por meio da flexibilidade, como é o caso da CBR. E acho que a minha primeira pergunta é como é que era o trabalho na CBR antes da pandemia? Na verdade, a gente tinha um escritório em Porto Alegre, que era a matriz da empresa, e nós tínhamos pequenos escritórios em todo o Brasil, assim, em diversos estados, na verdade. A gente tinha no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Paraná, lá, onde a gente tinha pequenas equipes trabalhando, né, em teoria para atender. Então, esses estados eram onde a gente tinha clientes e que demandavam um apoio local. Então, a gente criava esses escritórios pequenos para fazer esse meio de campo com o cliente e toda a produção era feita aqui por Porto Alegre, inicialmente, né? E à medida que os clientes começaram a exigir e entrar no fluxo, assim, de maiores demandas de trabalho, de contratos, a gente começou a equipar mais esses escritórios. Então, a gente trabalhava, tinha essas equipes, começou a criar, aumentar as equipes nesses pontos, né, nessas unidades. Da mesma forma que a gente começou a aumentar as pessoas nessas unidades para esses atendimentos, a gente também começou a equipar a questão de infraestrutura. Então, a gente acabava tendo informações de produções realizadas naqueles outros escritórios, só naqueles lugares, sem muito acesso a essas informações aqui na matriz em Porto Alegre. Isso gerava algumas dificuldades assim na produção, porque muitas vezes a gente ficava ficar pedindo, tinha que mandar e-mail, me manda tal arquivo, né? A galera produzindo aqui, no meio via que estava faltando um documento, ou uma prancha, ou alguma informação. Então, até então a gente trabalhava assim, tinha problemas que aconteciam, às vezes demandas estavam sendo desenvolvidas em ambos os espaços, às vezes tinham atividades que eram produzidas só em Porto Alegre e acabava gerando uma fila, e aí a galera que estava fora ficava na dúvida se estavam sendo priorizados, se estavam ainda na fila ou não. Então, tinham alguns atritos que aconteciam ali ao longo do período, que a gente ia administrando, né, fazendo esse meio de campo.
Mas sempre, assim, dava certo. A gente conseguia fazer as entregas, atendia bem o cliente, né? Então, sempre teve esse foco no cliente. Então, à medida que ia necessitando, a gente ia aumentando, incorporando, às vezes, né, localmente, esse atendimento, aumentava esse atendimento justamente para a gente poder manter a qualidade do produto entregue, né? Que no nosso caso é projeto. E daí, quando a gente teve essa questão, a gente começou a fazer também as avaliações, né? Avaliações financeiras dos contratos. Então, muitas vezes essa distribuição, esses outros escritórios acabavam onerando de forma muito significativa os contratos. Daí, nesse momento, assim, lá no início de 2019, a gente achou importante tentar unificar a informação, pelo menos. Estamos distribuídos, a gente precisa, de alguma forma, centralizar essa informação. Foi daí que a gente começou a fazer estudos e implementar a migração, né, de todos os servidores, de os nossos arquivos, a nossa forma de trabalhar para uma forma online. Então, a gente começou a migrar para desativar os servidores físicos que tinham em cada uma dessas unidades e passou a trabalhar de forma mais sincronizada, então, entre todos os escritórios, né? Isso facilitou o processo, facilita o processo, sim, de relacionamento entre as equipes. Foi um aspecto que a gente sentiu que a gente melhorou bastante. A gente usava as ferramentas, até o Alexandre estava comentando, eu nem lembrava mais, mas antes do Teams a gente usava o Skype para se comunicar muitas vezes. E a galera, e a gente não tinha um preparo, o escritório era espaços amplos, então a galera às vezes ficava no telefone falando com o pessoal lá do Rio, de São Paulo, gritaria, e outra galera tentando produzir, tentando desenvolver. Então, esse foi uma estrutura, assim, que era assim que funcionava o escritório. A gente fazia, e agora a gente retomando, né, revendo como era o nosso passado. A gente fazia ações de trabalho remoto, mas estando presencial, então com o impacto, né, do remoto dentro de um ambiente que era um monte de gente trabalhando junto. Aqui em Porto Alegre, para se ter uma ideia, a gente tinha entre 35 e 40 pessoas trabalhando num escritório de 120, 130 metros quadrados. Então, isso era uma coisa muito impactante, assim, tinha bastante conflito também presencialmente nesse sentido, né? Mas voltando à questão, então, assim, a gente começou a migração dos sistemas, da unificação da informação, da metodologia de comunicação lá no início de 2019. E no final de 2019, o Alexandre, que estava no Rio de Janeiro nessa época, ele, né, fazia a gestão de contratos lá no Rio de Janeiro. Ele vem para Porto Alegre, muito motivado por uma proposição, enfim, que o Marcelo havia feito a nós, né, na verdade, para a gente começar um processo, e eu brinco, sucessório, mas não é sucessório porque o Marcelo está aí com a gente, mas assim, de distribuir um pouco mais das atribuições que o Marcelo até então fazia sozinho, assim, tocava muito sozinho e ele precisava também desse apoio. Então, o Alexandre voltou para Porto Alegre no final de 2019, e aí o Alexandre, com esse viés já, com esse entendimento, esse estudo que ele fez, né, e daí depois ele vai contar um pouco melhor, sobre as metodologias ágeis, a gente começa a fazer essa implantação de algumas etapas, assim, que a gente foi vendo e validando como importantes, né, para isso, assim. Então, mas para usar dentro do escritório ainda, pensando, a gente nem cogitava a hipótese de trabalhar de forma completamente remota, né? Inclusive, de um momento que a gente teve um aspecto que a gente precisou fechar o escritório, acho que por 2 dias, e aí a galera saindo com o computador, porque não tinha ainda as coisas na nuvem, né? Então, isso foi já início de 2020, acho que foi janeiro, talvez, de 2020 ali. Um pouquinho da pandemia que a gente fez. Então, quando aconteceu isso, a gente já viu os problemas que ocorreram naqueles 2 dias e começou a promover que as pessoas salvassem as coisas em nuvem, não deixassem as coisas em máquina, né? Porque temos Não, eu lembro que a gente discutiu sobre esse fato, foi uma questão da concessionária de energia, que ia ficar na região central, onde a gente tem um escritório, ia ficar sem energia durante 2, 3 dias, e a gente já começou a pensar, puxa, que problema, a gente não vai produzir, tem entrega.
Aí a gente se aventou de que, poxa, é uma oportunidade de experimentar a real estrutura remota agora com as ferramentas que a gente vem utilizando já há um ano, mas aí tentar avaliar como que vai ser o comportamental da equipe, se haverão entregas. Precisa ter entregas, né? A sua empresa é remota, mas o trabalho não flui como deveria? Ou você adotou um modelo híbrido, mas cada área funciona de um jeito, não existe alinhamento entre as lideranças, causando insatisfação na equipe e, no fim das contas, ninguém segue as regras? Aqui na Remota, te apoiamos a implementar o trabalho flexível com intenção e consistência. A partir do nosso assessment organizacional, o Remota Scorecard, fazemos um diagnóstico completo do seu modelo de trabalho, apoiado em dados, e entregamos para você um relatório completo com informações, boas práticas, pontos de melhoria e como você pode ter um trabalho flexível sustentável. E se a sua empresa já tiver práticas estruturadas nos modelos flexíveis, a gente reconhece isso com o selo Remote First da Remota. Aponte a câmera para o QR Code ou clique no link aqui na descrição do episódio e agende uma reunião. Sobre a pergunta, eu queria dizer que nós éramos presenciais, era a necessidade, eu me incluo nisso, sabe, a falsa sensação de controle de estar vendo a equipe. Preciso ver a equipe para saber que ela está produzindo. Então, essa falsa sensação, medo, né, de perder qualidade, de perder controle, de achar que o que está entregando não é o que eu entregaria, então se ele estiver do meu lado ele vai entregar, que é uma falsa sensação, porque a gente está ali preocupado com outras 1000 coisas de gestão e tá um profissional produzindo, seja remoto ou presencial, tu não vai ter controle sobre ninguém, não tem como, né? É muito mais importante a cultura do que realmente tu tá do lado de alguém e sinalizando isso. Então, eu acho que esse medo de não ter a presença do lado e passar por difusão, osmose, que seja o teu conhecimento era a nossa falta de repertório mesmo, de trabalhar de uma forma remota e validar. É engraçado isso, porque nós tínhamos já 3, 4 filiais, como a Aline comentou, então havia trabalho remoto, eu precisava me relacionar de uma forma remota entre filiais, mas era feito como se nós estivéssemos todos dentro de um super escritório, então acabava tendo umas relações de afunilamento de produção, né? Porque tu acabava, às vezes, se comunicando tão mal que tu produzia em 2 lugares o mesmo produto, como ali comentou, e aí na hora de entregar, tu não sabia quem tu deveria entregar, porque tu não conseguiria descobrir ali quem que fez o melhor trabalho, já que a gente fez 2, ou que eu vou entregar nesse momento. E tem outro aspecto também que eu acho que era muito importante e impactante nessa estrutura que nós tínhamos antes, e agora é muito maior, que é a questão da regionalização também das equipes, das pessoas que trabalhavam, né? Naquela época, a gente tinha, então, em torno de 70 colaboradores, como eu comentei, eram 40 aqui em Porto Alegre, e os outros 30 distribuídos, né, pelo Brasil, assim, mas distribuídos entre essas localidades. Ao longo desse período, a gente passou, em 2020, quando a gente saiu, né, entrou em trabalho remoto e tudo, a gente passou por um número de 260, chegamos em 2021 a 260 colaboradores, distribuído em todo o Brasil, e hoje, como tu comentou, a gente tem 190, né? Desses 190 colaboradores que nós temos hoje, eles estão distribuídos em 18 estados do Brasil, né? E hoje a gente tem contratos. Aline, desculpa te interromper, mas eu acho isso um case assim tão incrível. Eu vi que alguém falou com algum sotaque, tu achou, tu fez um comentário, assim, porque realmente essa nossa reunião, quando é uma reunião que tá toda a equipe, é demais, assim, porque são vários sotaques, né? E junto com eles a cultura que eles trazem, assim, de crescimento, de onde eles, das vivências que eles tiveram, que é muito diferente da nossa e que é muito diferente da vivência que a gente tinha antes, centralizando nossas atividades do Sudeste para baixo, assim. Então, isso é muito rico, que a gente percebeu, assim, nessa mudança e nessa evolução, né? Esse processo cultural a gente também precisa se adequar para ficar
confortável e adequado para todos, né, que estão colaborando aqui conosco, assim, pensando em diferenças das regiões. E Alexandre, deixa eu te perguntar em relação à questão, primeiro das métodos, não, antes até, né? Qual área da engenharia vocês atuam? Qual que é o perfil das pessoas que trabalham com vocês? E como é que foi esse processo de metodologias ágeis? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Quando vocês trouxeram uma questão que é uma grande dor organizacional, de que, por exemplo, as pessoas estão fazendo as mesmas atividades ao mesmo tempo e ninguém sabe, faz-se aquilo de forma duplicada. Curioso vocês dizerem que isso era feito em filiais, porque as empresas, hoje, a grande parte das empresas tem muitas filiais, tem distribuição em lojas físicas, ou seja, existe uma distribuição regional da equipe, independentemente do modelo ser presencial ou remoto ou híbrido. E o que vocês trouxeram é que vocês perceberam que tinha oportunidade para buscar essas eficiências. A terceira pergunta vai ser qual foi o papel da metodologia ágil na organização desses processos. Mas então, lembrando, qual a área da engenharia que vocês trabalham? Tá. Nós, para usar um termo dos nossos clientes, nós somos um escritório de arquitetura e engenharia. É isso que nos forma. Então, esse arquitetura e engenharia envolve, obviamente, a arquitetura, que dá a visão muito mais ampla e global das demandas, e a arquitetura com as suas especificidades. Então, nós temos todas as engenharias dentro do nosso grupo. Nós somos multidisciplinares, isso é algo que a gente sempre se posiciona no mercado dessa forma, a gente sempre tenta buscar mais profissionais com uma maior abrangência para atender esses clientes que requerem esse escritório de arquitetura e engenharia dando suporte. Tem cliente nosso que não tem ninguém com formação técnica dentro do espaço deles e eles nos trazem até para iniciar. Nossa, eu quero que vocês dão uma avaliação, um laudo do que está acontecendo, para depois a gente pensar numa solução. Outros já tem uma estrutura técnica onde a gente já chega aplicando a solução que eles estão nos propondo, a gente só faz críticas em cima do que a gente entende ser possível ou não. Qual a tua segunda pergunta, perdão? Era o perfil. Perfil de profissionais são todas essas disciplinas que a gente tem em comum, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia civil. Aí dentro dessas engenharias a gente tem milhões de subdisciplinas e mais os arquitetos. Hoje não, o nosso produto gira em torno de 50%, 60% arquitetos e 40% a 50%, dependendo do fluxo de demandas de clientes daquele momento, de engenharias. Então, a gente sempre se divide assim, nós somos o escritório de engenharia e arquitetura. Eu digo isso porque a gente estava falando de 2019 e estava lembrando, quando a Nini trouxe os números, de que em algum momento que eu estava no Rio fazendo a coordenação, lá teve mais gente do que Rio Grande do Sul, porque a gente tinha 2, 3 contratos e um contrato específico necessitava de um grupo. Então, o que a gente acabava tendo que fazer? 3, 4, 5 empresas dentro da mesma empresa. Dentro do escritório do Rio de Janeiro, eu tive 2 empresas que eram mesma CNPJ, eram mesmos clientes, só que a gente teve que separar 2 grupos. Então, a gente tinha um arquiteto num escritório no Rio de Janeiro, 2 quadras depois eu tinha um outro arquiteto com a mesma capacidade, a mesma função, só que eu acabava sendo uma cultura tão presencial que eu distinguia isso. Isso nos deu um clique sobre, puxa, talvez aí a gente possa, tu usou a palavra certa, otimizar o uso desses profissionais, sabe? Aquele profissional que é mais atento, que tem uma consciência maior técnica, puxa, ele pode interagir com os demais profissionais e dar uma visão de empresa. Então, o produto que eu estou entregando lá em Londrina é o mesmo produto que eu vou entregar lá em Fortaleza e o produto que eu estou entregando em Porto Alegre. Mesmo que as pessoas não tenham ainda esse contato direto, mas a gente conseguir dar uma homogeneidade, senão a gente acaba no presencial, com um volume de número de pessoas que a gente sempre acaba tendo, tu acaba criando subempresas dentro da tua realidade, sabe? E a tua terceira pergunta era sobre metodologias ágeis, né? O que acontece? Quando a gente criou 2 escritórios no Rio de Janeiro, ficou inviável eu me relacionar com os modelos de contratos que nós tínhamos. A gente tinha 4 ou 5 modelos de contrato, 4 ou 5 clientes. Quando eu falo contrato, são clientes distintos. E aí essa relação diversa
acabou gerando assim, não posso conversar com o gestor do contrato porque ele não tem nada a ver com o meu trabalho. E eu comecei a me incomodar com aquilo, mas como não? A gente está prestando serviço igual, nós somos prestadores de serviço, a nossa entrega é muito similar. O que varia muito das vezes é volume, variava mesmo, até hoje varia. Tem clientes nossos que têm um volume de 100, 200 entregas no mês, e tem outros clientes que a gente tem uma entrega em um semestre. Então, é óbvio que a equipe tem times diferentes, mas o produto é o mesmo. E aí, quando. Deixa eu fazer uma pergunta, desculpa cortar o seu raciocínio, porque eu acho importante para o contexto. Quando você fala dessas entregas, você está falando de obras, de projetos? De projeto, eu estou falando de uma obra sendo vistoriada, eu estou falando de um projeto que é uma reforma. Às vezes a gente está fazendo um sanitário PNE para atender a acessibilidade, e às vezes naquele mesmo cliente eu estou fazendo um prédio inteiro de 20 mil metros quadrados. E aquela semana eu estou entregando 2 produtos, um de 3 metros quadrados e outro de 20 mil metros quadrados, com aquelas equipes distintas na época, e hoje muito mais homogeneizadas para atender. A metodologia ágil nos dá essa capacidade de parametrizar. A gente parametriza os processos, e aí, se eu vou ter uma fração em um semestre, eu vou ter uma fração semanal da mesma necessidade de entrega, eu consigo comparar, me dá possibilidades de comparar e atribuir atividades similares, com reuniões de processos, artefatos, cerimônias muito similares, mesmo que a gente tenha entregas tão distantes, né? Uma semana para um semestre de tempo. Metodologia ágil vem isso. E aí eu vou, me parece que, olhando para trás, foi quase uma preparação para o Covid, sabe? Porque quando aconteceu o Covid, a gente já tinha 1 ano de estudos de metodologia ágil, a gente já tinha, como a Aline falou, 1 ano de uso de ferramentas de solução em nuvem, comunicação remota, a gente usava Skype e era o Skype meu, pessoal, muitas das vezes. E aí depois, quando a gente implementa essas ferramentas, já é o Teams, que já começava ali ainda incipiente, né? O Teams não tinha todas essas estruturas que nós temos hoje, equipes, links com outras ferramentas do 365, mas já começava uma comunicação mais estruturada, eu já conseguia criar um grupo ali. Nós somos abertamente contrários ao uso de outros mecanismos de comunicação por mensagem, então acabava o Teams dando uma identidade. Nessa ferramenta é o Teams, onde eu estiver eu consigo no celular ou no computador me comunicar. Muito interessante. E isso que você está trazendo me remete muito ao que a Aline me trouxe na primeira entrevista que a gente fez, quando começamos o projeto em conjunto, a Remota CBR. Em algum momento da fala dela, ela disse, não, porque a gente, e você também está trazendo agora, né, mas a gente tinha equipes distribuídas, trabalhando, a gente pensou, para que ter várias equipes se a gente pode ter uma equipe unificada 100% remota? Isso é de um esclarecimento. Eu não sei se vocês compreendem o nível de esclarecimento que vocês têm em relação a isso, porque normalmente a mentalidade é a contrária. E eu digo que as pessoas têm mentalidades diferentes a partir do que elas aprenderam, mas vocês nitidamente entenderam que isso traria benefício para o negócio, para as entregas, para a empresa. Então, acho muito interessante, e foram buscar o como, que eu acho que é outra coisa fundamental. Vocês não simplesmente optaram e disseram, então tá bom, agora estamos assim. Não, vocês já estavam buscando como aprimorar o trabalho remoto antes mesmo da pandemia. Isso é muito interessante. E não era o nosso foco, na verdade, a gente queria melhorar os processos de como a gente já estava atuando, né? A gente nunca pensou assim, e até pela cultura que a empresa tinha, que era muito do controle, que foi o que o Alexandre trouxe antes, não era uma perspectiva trabalhar de forma remota. Assim, eu, né, trabalhava, quando eu tive minha primeira filha, que foi em 2018, ela nasceu, eu me super equipei e tudo, e eu, para trabalhar de casa no final do período ali, um pouco antes no retorno da licença maternidade, eu, como tinha questão de amamentação, enfim, eu negociei e fiquei um pouco mais, né, em casa com ela, e me estruturei, e mesmo assim eu tive muita dificuldade de trabalhar de casa. 2018. Antes de tudo. Foi no meio ali de 2018. Então, assim, eu ia às vezes de manhã pro escritório, né, fazer algumas coisas, daí depois eu retornava para amamentar, enfim.
e ficava trabalhando à tarde de casa. Então, essa coordenação, assim, foi muito complexa, foi muito difícil. E eu sei que as pessoas, né, que o Marcelo, enfim, que a empresa tinha uma grande confiança em mim, sabia que eu estava lá me dedicando, mas não era um processo cultural, não era um processo natural dentro da empresa, as pessoas estarem afastadas, além desses escritórios, mas daí tinham essas outras pessoas, tinham os responsáveis por esses escritórios, então tinha uma estrutura de controle e de cuidado, na verdade, e é uma das coisas que eu acho que isso é muito importante e impactante hoje, assim, que muitas pessoas nos representam junto aos clientes, estão dentro do cliente, só que eles não estão conosco no dia a dia, né? Eles não veem a forma como a gente se refere às pessoas. E a gente sempre pensa, assim, pelo menos culturalmente, anteriormente, a gente pensava, ele vai ser o meu espelho, se ele tá comigo, ele vai aprender comigo. E aí, como o Alexandre trouxe ali, de forma só por estar do lado, ele já vai estar aprendendo. Mas não é bem assim. Então, na verdade, como a gente se comunica numa reunião hoje de forma remota, reflete como a gente lida com as pessoas, como a gente organiza as atividades com as pessoas, né? O envolvimento das pessoas e o pedido delas para validação, revalidação das atividades. Eu confesso que eu sou uma executora, assim, eu gosto de fazer, botar a mão na massa, sabe? Entender como aquelas coisas funcionam. Então, para mim, delegar e esperar que venham as atividades, enfim, as ações prontas, eu tenho uma dificuldade, mas eu tenho me policiado para isso, porque eu sei que senão a gente não vai conseguir ter o melhor das pessoas que estão trabalhando conosco também, sabe? Então, é um processo que a gente tem que ir fazendo interno, um cuidado que a gente tem que ter também pensando no outro, no desenvolvimento do. O desafio não é técnico, é humano, né? É humano, Esse é muito. sentimento que a Aline falou nos deu durante esse processo, né? Alívio e incômodo, né? O incômodo de a gente, porque a gente acaba expondo o quanto a gente se apoiava no controle, sabe? E que isso não era tão fraco, esse apoio em cima do controle, que a gente estava super suscetível antes, sabe? A qualquer problema maior e achava que estando ali presente ia conseguir ter um controle, que nada ia fugir da nossa ideia de qualidade, ideia de entrega. E o alívio, né, bate porque tu percebe que dá sim, as pessoas se comprometem, as pessoas têm os mesmos interesses e a gente acaba revendo, né, essa condição, essa conotação de trabalho, conotação de espaço de trabalho, principalmente, até onde vai a minha postura ou não. E esse comportamento acaba nos trazendo para a possibilidade de conhecer pessoas desses 18 estados que, com certeza, se não tivéssemos tido essa revolução, porque, como eu disse, eu mesmo tinha esse sentimento de, puxa, eu preciso estar do lado da minha equipe para conseguir te entregar. Se eu não estou do lado da equipe, eu não consigo fazer entrega. Então, há uma mudança comportamental, e essa mudança comportamental vem acontecendo. Eu acredito que esse período de maior transição tenha ocorrido, mas a gente todo dia tem alguma coisa que a gente percebe que pode melhorar na relação remota. Todos os dias a gente percebe, seja a forma de eu dar bom dia, seja a forma de ele encaminhar uma cobrança, seja a forma de eu estabelecer um indicador que vai fazer diferença, rever o indicador que vai fazer diferença, sabe? Então, por isso que dá um incômodo, mas dá um alívio também para ver que temos possibilidade de sucesso e crescimento como a gente teve. Quando vocês falam dessa quantidade de 190 pessoas, essas pessoas também acompanham as obras ou existe outra força? Dentro desse grupo tem pessoas que estão só na obra e não estão em atividades gerenciais ou de planejamento, e tem pessoas que fazem a dupla função. Ele também vai para a obra e faz atividade técnica. Perfeito. Então, vocês, recapitulando, né? Vocês já começaram a fazer esses estudos para melhoria de processo, para ganho de eficiência, para otimizar o trabalho, implementar a metodologia ágil, utilizar todas essas ferramentas, deixar tudo na nuvem. Mas a migração efetiva para o remoto foi durante a pandemia? Vocês se viram realmente todos e todas obrigados a trabalharem a partir de suas casas? Foi sobrevivência. Foi sobrevivência? Foi meio ao caos, aí a gente
percebeu que precisava fazer aquilo, relutou, aquela incerteza e lugar que desconhecido. A última vez talvez tivesse sido na gripe espanhola, que nenhum dos nós tínhamos vivido, para saber como que era algo tão globalizado, né? A gente fala em globalização e eu sempre penso em marketing, comunicação, vendas globalizada. Mas aí a gente viu uma consequência globalizada que impedia da gente ter outra solução que não buscar sobrevivência, e para sobreviver a gente tinha que ficar isolado e trabalhar dessa forma. A gente tinha muito, eu, né, na verdade, eu vou falar, eu tinha muito receio que os nossos clientes não conseguissem trabalhar isolados e remotos. Nós, eu tinha certeza que conseguiríamos. Por conta dessa evolução, desse 1 ano e de estudos que eu já vinha fazendo e esse micro aplicação que a gente já estava dando no Rio de Janeiro, eu achava que, puxa, tá todo mundo interessado, tá todo mundo envolvido. É óbvio que no dia a dia começam a acontecer questões que fogem à minha visão, ao meu viés, né? Muitas pessoas que a gente começou a aumentar o número de profissionais na empresa e aumentar, obviamente, o volume de entrega. A gente nunca entregou tanto como a gente entregou em 2021, 22, 23. Foi um volume absurdo de entrega. As pessoas começaram a achar, nós estamos correndo para entregar tudo e depois a gente vai encerrar a empresa. E chegava a essa. O rádio corredor levava muito mais tempo, talvez levasse meses para chegar, mas chegava esse medo deles. E aí a gente tinha que fazer encontros para dizer assim, gente, não, a gente está ganhando mais contrato, a gente está contratando alguém lá no Recôncavo Baiano, que a gente não tem contrato, porque ele é um profissional que está disponível, está interessado em trabalhar conosco, tem a formação que a gente precisa. Ele nunca trabalharia em um escritório nosso, nos polos que nós temos, porque ele teria que sair do seu estado, nem mesmo da sua cidade, do seu estado para trabalhar conosco, e agora ele pode trabalhar, vamos testar esse profissional. E é impressionante o quanto na periferia do Brasil, que eu sempre falo, né? A gente mora no litoral. O Brasil 50% da população está numa faixa estreita de terra no litoral, os outros 50% está espalhado pelo interior. Essa galera do interior do Brasil, que inclui capitais, inclui estados menos centralizados, tem uma formação profissional muito maior, às vezes, do que o pessoal que está ali diretamente na cidade ou no estado onde a gente tem uma filial, sabe? É impressionante como esses profissionais somaram positivamente, tecnicamente, para nós. E nesse período, e essa avalanche de trabalho, na verdade, também se deu muito devido ao tipo do cliente que a gente tinha, que naquele momento estava precisando se equipar e se estruturar para atender a população, que são bancos públicos, né? Então, nesse sentido, assim, foi um momento. A gente teve uma oportunidade, na verdade, onde foi uma catástrofe, como o Alexandre trouxe, mas a gente teve uma oportunidade de continuar trabalhando, então, de trazer pessoas que estavam desempregadas, né, que estavam, às vezes, tinham saído ou estavam concluindo formações para compor também a nossa equipe. E isso que o Alexandre falou, assim, a gente conseguiu validar pessoas e encontrar pessoas tão boas e quanto a gente formava do nosso lado, estando do nosso lado ali, né? A gente possibilitou e nos permitiu desenvolver outras pessoas e nos desenvolvermos com elas, assim, que é isso que é um aspecto que eu acho muito importante, né? Quando a gente tem acesso a essas pessoas, a gente também pega um pouco desse conhecimento e dessa estrutura que eles nos apresentam, assim. Então, eu fazia assim, agora eu comecei a usar tal sistema, e tudo isso são questões que vão, e a gente sempre teve esses ouvidos muito abertos a esse tipo de situação, assim. Então, às vezes, eu usei tal sistema em tal lugar, vamos testar, sabe? Então, a gente vem testando muitas ferramentas desde então, né? A gente tinha já tentado desenvolver sistemas, a gente contrata, e é isso que é um dos aspectos que eu acho que é muito legal, assim, né, nessa nossa estrutura. A gente testa, mas também a gente não se agarra. Se caso a gente vê que não está dando para o nosso negócio, que não está melhorando o nosso processo, o nosso dia a dia, a gente abre mão e volta a fazer algumas coisas como eram antes. Mas nessas tentativas, a gente encontra ferramentas que são muito valiosas e que melhoram muito os nossos processos. Então, essas a gente vem
daí trabalhando e vai começando a divulgar, né, fazem pequenos grupos, e aí isso vai depois permeando ali para todo o resto da empresa. Então isso que são questões, a gente tem pessoas que têm outras vivências, tiveram outras culturas, e talvez a gente pudesse ter, mas talvez se a gente tivesse fechado naquelas 4 paredes, né, ou enfim, 8, 12 paredes, a gente não teria todo esse acesso, sabe? A gente talvez não estivesse tão aberto a ouvir essas palavras de fora, assim, e essas indicações. Então, isso é um dos aspectos também que eu acho que é muito, muito relevante. A gente encarou os confortos. Era É, desconfortável. Não era natural pra gente assim. Ah, não. mas fulano, alguém já conheceu o fulano? Como é que foi? Só entrevista? Só fez entrevista virtual? Tu não teve com ele quando tu foi em São Paulo? Quando tu não chamou ele para vir de Minas Gerais para São Paulo? Quando tu saiu da tua base só para conhecer a pessoa? Não tivemos esse encontro. Tem pessoas que hoje, dentro desses 190, que nunca se viram em trabalho há anos, né? Já estão aí há 4, 5 anos trabalhando e nunca tiveram um contato presencial, e isso fez a gente encarar esse desconforto e aprender, e escolher o aprender. Né? A gente escolheu, vamos aprender novas rotinas, vamos aprender novas metodologias, vamos aprender, revalidar metodologias. Nenhuma metodologia ágil foi criada, até, aliás, a criação da metodologia ágil é para se distanciar do setor tradicional, que é a engenharia. Né? A TI cria as metodologias para dizer assim, eu não quero waterfall, eu não quero essa solução que vocês têm, mas eu quero fazer uma nova solução para poder fazer gestão de projetos de tecnologia. E a gente faz o contrário, a gente vai lá nessa nova forma de gerir e adapta a nossa realidade, mantém algumas coisas tradicionais, do nosso cliente é tradicional. Eu posso ter soluções internas com qualquer metodologia, mas para minha entrega eu preciso manter aquele rigor tradicional de um conselho normativo. Então isso a gente continua e sempre seguirá respeitando, mas internamente a relação entre as pessoas a gente viu que dava para aprender novas formas de hierarquia. A gente mudou até a forma de organogramar a equipe, né? A gente planificou, tornou um disco para que as pessoas possam circular entre as posições ao invés de subir degraus para chegar a um topo que não existe mais. Né? Então a gente acreditou que aprender seria a melhor forma de enfrentar os desafios de todo mundo. Né? E isso é cultura. Eu gosto, eu só puxando aqui, as pessoas falam muito de culturas, tem escritório, não tem. Não. A cultura, ela se manifesta por meio desses traços, esses valores da empresa. Então, o valor de vocês, que a Aline trouxe, é errar, é acertar, na verdade, nenhum nem outro, né? O valor que a Aline trouxe foi experimentar, trazer novas ferramentas, se der certo a gente aplica, se não der certo a gente tira. O Alexandre também está falando, a gente enfrentou o desconforto para aprender a fazer de uma forma nova. E esses são traços culturais importantíssimos da CBR, que não dependem de uma parede, apesar de vocês construírem paredes, né? Não dependem de uma parede para existir. E isso é interessantíssimo, muito interessante. E quando vocês tomaram a decisão assim de pandemia ou não pandemia, a gente agora decidiu seremos 100% remotos definitivamente. Eu acredito que isso foi construído durante o período mais crítico da pandemia. Por óbvio que ali em 2020 a gente ficava naquela expectativa, não, mas agora vindo a vacina, como que a gente vai voltar? Como que eu vou trazer essas pessoas? E o Alexandre, que mora num estado onde a gente não tem escritório, o que eu faço com o Alexandre? Eu mantenho ele na equipe ou não? Isso sempre foi uma discussão. Em 2020. 21, quando começam a surgir as primeiras possibilidades de vacina, começa não uma abertura, né, do, do confinamento, mas sim uma perspectiva para todo mundo, para o mundo inteiro, aí a gente senta, conversa e vê assim, cara, eu acho que dá para a gente encarar e assumir essa postura remota. Talvez isso faça mais sentido para nós. É óbvio que a gente ainda não está em condições de fazer isso, a gente precisa criar sistemas, como a Aline trouxe. A gente sempre fez testes da CBR,
há mais de 20 anos testa soluções para conseguir ter uma informação administrativa mais ampla, mas aí dentro desse período ali, 2021, a gente começa a enfrentar novos desafios do remoto. Tá, nós estamos produzindo, estamos entregando, estamos. O que nós precisamos, o que nós não estamos fazendo? Uma pergunta recorrente durante os últimos 5 anos é o que nós não estamos fazendo? O que a gente precisa rever das nossas soluções, das nossas estratégias para conseguir realmente implantar essa condição do remoto? E uma coisa que é bem interessante, assim, em muitos momentos a nossa discussão é: vamos fazer híbrido então? Promover uma centralização, um dia da semana cada equipe. Mas aí a gente começava a botar na ponta do lápis e era inviável, porque a equipe está em todo o Brasil, não está mais em algumas cidades, né. Então a gente pensou: "Pô, como que a gente vai fazer uma questão híbrida com parte da equipe? Não faz sentido nenhum". Ou na estrutura que a gente tinha, que a gente, né, tem, assim, da CBR, o nosso escritório, ele comporta um número limitado de pessoas, mas ele está em Porto Alegre. E não caberia e não daria para estar rolando reunião durante o dia e mais equipe trabalhando, então ficaria muito bagunçado. E outro ponto que a gente sempre, vem tratando, assim, é como registrar as tratativas que ocorreram de forma presencial, para que quem não está presente também possa ter ciência daquilo ali, né. E isso acaba sendo muito complexo, assim, o pessoal, a gente sabe e a gente entende que relações que é muito mais fácil eu criar relacionamento com pessoas estando muito mais perto delas. A gente sabe disso. Só que, o que a gente entende que isso afastaria muito. Então, assim, ter algumas pessoas reunidas presencialmente e outras pessoas estando distantes, aquelas pessoas iam estar cada vez mais distantes desse grupo, ao invés de estar melhorando o processo, a gente já está prejudicando esse processo. Então, nisso, assim, a gente vem, a gente fala, a gente entende que algumas ações talvez sejam válidas e com um propósito, com uma motivação muito forte, isso talvez possa valer. Então a gente tem promovido que as pessoas vão em feiras, né, comuns, então não vai todo mundo, vão algumas pessoas que normalmente já estão naquela localidade, eles se encontram e eles disseminam para os demais integrantes daquela equipe. A gente fala em equipe, assim, a gente tem hoje as distribuições, as pessoas que fazem a gestão de contratos, a coordenação de contratos, e os coordenadores técnicos, então as áreas das disciplinas, arquitetura, elétrica, civil, mecânica. E a gente tem no Brasil muitas feiras, muitos encontros, né? E a gente vem promovendo isso, então, para eles também internamente, dentro das suas equipes, trazerem essas novidades que eles encontram, porque a gente sabe que hoje o mercado ele está aberto, né? A gente não tem mais aquelas restrições que a gente tinha antigamente. E a gente não acha que é válido essas pessoas encontrarem para trabalhar, para fazer projetos, assim. Um dos pontos que eu acho que é muito nessa migração que a gente teve, né, do presencial para o trabalho remoto, quando foi todo mundo para casa, assim, cada um levou suas máquinas, levou embaixo do braço. A gente pensava que iam ser 15 dias, então foi uma coisa meio na corrida, assim, e daí o pessoal perguntava: "Tá, mas como é que a gente vai trabalhar? Como é que a gente vai se reunir?" E a gente disse: vocês têm que se organizar, conversem entre vocês e vejam como que vai ficar bom para vocês." A gente tinha equipes, dentro do escritório, né, cada um trabalhando na nossa casa, que eles faziam uma ligação de Teams no início da manhã e ficavam trabalhando naquela ligação ao longo de todo o dia. Então como se estivessem um do lado do outro, trabalhando cada um na sua casa, sabe. E aí a gente ficou pensando: "Meu Deus, como é que imagina tu conseguir trabalhar com o barulho da casa, tu não tá tu não as pessoas não tinham uma estrutura que nem a gente tem hoje, né, porque a gente foi se aparelhando dentro das suas casas, então a gente tinha eu particularmente trabalhava no meio da sala da minha casa com a minha filha de 2 anos circundando, assim, na volta. E isso eles viviam. Então daí que a gente foi começando a buscar essas como que a gente faz? Como que a gente promove para essas pessoas? Porque a gente não sabia fazer, né, a gente nunca tinha estudado e nunca tinha passado por isso. Então a gente começou: "Olha, vamos fazer de repente uma reunião, alinhar o resto do dia, final do dia, fazer um fechamento", daí traz essas volta de novo essas questões da metodologia ágil, né. Alguns aspectos, então os
um coordenador, ele define o que era a prioridade do dia, a galera trabalha, e se tem alguma dúvida, claro, entra em contato, mas não precisa estar numa chamada ouvindo a vida da pessoa toda, né, ao longo do dia. Então, esse é um... Uma coisa que eu queria trazer também, que a gente acabou não comentando, né, para encaixar depois das nossas falas, é que é muito caricato quando a gente fala de alguém que está no Pará e nós não temos nenhuma estrutura no Pará, e tem uma profissional que é super importante no nosso processo, ela mora no interior do Pará, para mim, na capital. Mas também, dentro das capitais, onde nós tínhamos escritório, nós tínhamos, sei lá, 50%, 60% de pessoas que levavam 2 horas para chegar no escritório. Ela morava na região metropolitana, tanto em São Paulo, Rio de Janeiro, ou em Porto Alegre. Levava 2 horas. Quando a gente entra em remoto, empurrado pela pandemia, mas entra em remoto, eu lembro do alívio que alguns líderes falavam assim, cara, eu estou conseguindo trabalhar, iniciar minha atividade 15 para as 8, 8 horas da manhã, só que eu acordei faz meia hora, 1 hora. Antes eu tinha que acordar 3 horas para conseguir estar aqui às 8 horas, sabe? Isso é aquelas coisas de saber discernir privilégios, né? A Aline mora numa região central de Porto Alegre, consegue ter acesso, mas eu, particularmente, a vida inteira no meu trabalho, eu morava atrás do escritório. Cara, eu conseguia chegar no último minuto. Eu acordava e estava dentro do escritório. Então, eu sempre fiz isso no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, e sempre profissionalmente eu consegui ter esse privilégio de morar perto. Então, o meu parâmetro, o meu viés nunca vai poder balizar uma solução de estratégia de equipe. Porque existem milhares de realidades. E que, de novo, tu pode estar dentro da cidade e eu e tu temos uma distância enorme de conseguir estar nas mesmas condições. É aquela história de não existe meritocracia nisso. Não tem como eu e tu corrermos a mesma distância. Eu vou sair de uma posição distinta. E isso impactou muito na realidade das pessoas. Eu via e conversava com lideranças dizendo que eu estou muito aliviado de poder estar aqui disponível para trabalhar num horário saudável, né? Eu consigo estar com a minha família, eu consigo fazer uma atividade física e eu não tive que me deslocar durante 2 horas num trânsito que muitas das vezes a gente nem sabe que resultado vai dar. Às vezes leva 2 horas, como eu imagino, mas vai ter dia que vai levar 3 horas, vai ter dias que eu vou ter que voltar para casa. E aí, se nós não temos uma solução remota, nem essa pessoa está na cidade, dentro de um raio de 50 quilômetros de distância do teu escritório, vai conseguir trabalhar com qualidade, porque ele vai chegar cansado. E eu sempre fico pensando, por uma questão textual, né, volta para mim é mais desesperadora, porque eu de manhã eu vou perdendo o carisma durante o dia. Então de manhã eu estou super feliz, então eu chegaria muito feliz, mas no final do dia eu ia estar muito chateado. Então isso também mudou na realidade das pessoas, sabe? Dentro da empresa. E até isso, assim, é uma coisa que, assim, agora, revalidando, repensando, né? É um aspecto que é muito relevante e que foi muito valorizado assim, até 2023 ali. Só que também algumas pessoas que daqui a pouco tinham perfis comportamentais mais comunicadores, gostavam de estar com pessoas, começaram a buscar, a talvez não se sentir tão satisfeito nesse nosso modelo, porque não estavam perto de pessoas, né? De outras pessoas. Então, ali também começou a ser um momento de validação. E isso retomava, né, Alexandre, essas nossas discussões, mas essas pessoas que gostariam de estar perto de outras queriam promover ações isoladas, e às vezes nos seus feudos, que a gente brinca, mas isso começou a nos distanciar de algumas pessoas que às vezes a gente julgava estratégicas, assim, né? Mas a gente vendo hoje, assim, as pessoas não estavam alinhadas à cultura que a gente estava tentando formar, sabe? Então, às vezes... Evolução cultural que a gente estava implementando. Exato! Destacou expoentes que antes eram destaques técnicos para um comportamental que não fazia sentido mais para a empresa, sabe? Para o que a gente queria se posicionar no mercado. E
com certeza, são profissionais que até hoje são lembrados por nós, pela capacidade técnica, só que não dá mais match. E isso também é um incômodo, principalmente para nós. É muito difícil para qualquer empresa formar, encontrar um profissional que tenha entrega, que tenha conhecimento, que esteja ali interessado no produto, no cliente. Mas esse comportamental que requer uma presença, e quando eu fizer uma reunião, só eu e a Aline, e aí a Silvia não puder participar, eu vou perder um pouco da Silvia. E todo mundo constrói a entrega, não é só uma parte, não é só 2/3 que vão fazer aquele produto ser entregue, precisa do todo. E aí o todo eu preciso encarar. Isso que a Ju me trouxe e as outras questões dos incômodos que a gente tem, é claro que tem incômodo no remoto. Tu não tem mais aquele papo de cafezinho, tu não tem mais aquela saída de almoço, aquele feedback na lata que tu dá no final do dia quando tu toma um chopp com alguém. Só que a gente, por isso que é um aprendizado, hoje depois de 5 anos trabalhando remoto, em estrutura remota, né? A gente percebe que são desafios que a gente vai ter que enfrentar. Não dá para negar que a gente vai deixar de ter essa integração pessoal no presencial. Não tem como eu comparar isso com o remoto e o presencial. Nesse aspecto, é incomparável. O presencial sempre vai. Tá, onde estão os outros aspectos que o remoto traz esses benefícios que a gente já citou? Como eu disse, eu acho insalubre alguém percorrer 2 horas pela manhã e outras 2 ou 3 horas no final do dia, depois de cansado, para chegar em casa e tu ter ainda a tua rotina familiar, a tua rotina pessoal. Eu sou uma pessoa que requer alguns momentos sozinho. Imagina, tu vai chegar em casa, tu não vai ter mais momentos sozinho. Tu vai querer interagir com a galera da casa, porque tu tem também as tuas responsabilidades domésticas. Então, acaba tu arruinando o psicológico da pessoa, ao meu ver, sabe? Diferente do remoto, que promove soluções e interações que tu não tinha consigo como parceiro, com atividades que tu não fazia, que agora tu consegue encaixar dentro de um tempo razoável. E nesse sentido ainda, Alexandre, eu acho que a questão também da atividade assíncrona, né? Então, assim, a gente tem muitas atividades que precisa, a gente tem reuniões, tem ações que precisam ser feitas em conjunto, né, na vinculação com outras pessoas, mas muitas atividades, elas podem ser feitas em outros horários e adequados, né? Então, a gente não valida em nenhum momento, assim, a gente tenta ver, tu trabalhou tantas horas num dia ou tantas horas no outro. Não. O nosso objetivo é metas, a gente define metas, a gente passa atividades e aquelas atividades precisam ser entregues. Então, isso é uma das questões que a gente vem tentando tornar claro isso para todos, porque tem muitas pessoas que têm muita dificuldade, precisam. E eu respeito, eu digo assim, pô, se para ti funciona dessa forma, tu está das 8 às 18, beleza, não tem problema. Agora, eu não estou exigindo que tu faça. Se tu for no médico, acho que é legal tu deixar uma sinalização, porque daqui a pouco alguém vai tentar falar contigo e sabe que tu não tá ali naquele momento para responder. Se tu normalmente Eu acho que tá, é né? marca do presencial ali ainda, que a gente é difícil de tu tirar esse traço do DNA, sabe? O presencial requer uma sincronia. Eu me lembro muitas das vezes da gente fazendo uma reunião de equipe, eu ali coordenando, dizendo assim, então, gente, todo mundo vai fazer esse projeto para esse cliente agora especificamente. Então era o presencial que requereria uma sincronia, porque aí quando nós três estávamos fazendo esse projeto, eu já estimava que no final da manhã a gente estaria em tal etapa, e a gente ia discutir essa etapa, e no final do dia a gente ia concluir essa demanda. Agora, no remoto, a gente tem que trabalhar. Gente, nós temos esse fluxo de entrega nesses próximos 7 dias, 15 dias e 30 dias. Eu preciso que isso seja entregue daqui a 5 dias, 10 dias, 15, a gente combina. Caso isso não possa acontecer numa reunião de daily, a gente vai discutindo e vai. Eu sempre digo que a metodologia ágil não nos exime de erros. Ela só nos ajuda a corrigir mais rápido. Então a gente vai errar, talvez erre até mais, mas num processo onde a gente aprimore essa capacidade de visualizar os erros e entender assim, cara, isso eu estou errando com frequência. Vamos, cabeção, reavaliar esse processo para evitar esse erro, a gente evita uma recorrência de erro. O presencial acaba consumindo isso e a gente acaba não conseguindo fazer essa análise. O remoto nos obriga a analisar processo, rever processo, porque tu não tá mais com aquele cafezinho, com aquele sair para almoço.
Exatamente. E aproveitando esse gancho, o que vocês tiveram de erros ao longo desses anos remotos que vocês gostariam de ressaltar aqui para que outras empresas evitem, por exemplo? Um erro principal para mim é tentar traduzir o presencial para o digital. Isso foi algo que todos os dias a gente ainda. Hoje nós estamos 80% melhores, mas ainda tem 20% a melhorar, e esses 20% são as dons e até mesmo, de novo, ter confiança no processo. Eu preciso confiar no processo. Eu preciso imaginar que a Silvia, que eu não conheço, esteja se vinculando a nós, receberá um treinamento inicial, um boarding, como a gente chama, e entenderá suas responsabilidades. E aonde ela for melhor, ela vai entregar mais, e aonde ela não conseguir entregar junto, a gente vai conseguir moldar. Puxa, eu preciso de apoio aqui, Silvio, eu preciso que tu melhore. Então, essa condição do digital nos traz uma confiança maior nos profissionais. Eu preciso confiar na minha equipe. Então, eu acho que esses erros foram e ainda são recorrentes porque a gente traz esses traços do presencial. A gente negar isso, eu acho que é o caso. Sabe? Quando a gente passou, e eu imagino que muitos dos outros empresários tenham passado por isso, 2020 a gente negava, não é remoto, não vai, a gente vai mudar, a gente vai voltar para casa, a gente vai voltar para casa, sabe? Aquelas coisas, tu tava em casa e tu queria voltar para o trabalho, e aí tu sentia aquela falta da rotina, e eu acho que insistir isso, que não é só trocar o Teams pelo escritório, né? A gente precisa estabelecer esses erros, admitir que isso precisa ser feito é mais difícil, e eu acho que não se extingue, tá? Eu acho que isso vai ser feito para sempre. Para sempre a gente vai ter que estar voltando, principalmente a formação. Hoje, para ter uma ideia, a equipe gira em torno de 85% a 90% de profissionais que entraram em período pós-pandêmico, né? Nem é pandemia mais, mas pós-pandêmico, depois da pandemia. Então, aquela cultura do presencial é trazida por mim e pela Aline. Somos nós os responsáveis por ainda trazer algum estigma do presencial. Então, nós é que temos que rever nossos vieses, muitas das vezes, para tentar tirar. Porque o perfil, a idade dos profissionais nem permite ter essa recorrência lá dos anos 80, que é a minha realidade. É. E eu acho que outro ponto também, assim, que foi um erro que a gente cometeu, porque a gente sempre teve muitas métricas financeiras dentro da empresa, assim, busca de resultados financeiros nos contratos, enfim, que, poxa, é super válido, mas a gente também deixou de avaliar e de criar critérios para avaliar questões técnicas. Então, a gente tinha problemas técnicos que eram que ocorriam de forma repetida e que a gente precisava corrigir com de forma mais rápida, né? Cada vez mais rápido. E por não termos critérios, métricas de controle disso, então a gente não percebia isso de forma tão rápida, sabe? Apesar das metodologias. Então eu acho que isso é um impacto, assim, a gente depois, né, quando estava estruturando, a gente começou a estudar a questão dos OKRs, entender melhor, ter objetivos comuns, definir quem que fariam, né, como que seriam estruturadas as ferramentas para chegar lá naqueles objetivos. Então isso foi uma das questões, assim, que a gente guardou, mas que no presencial também... De reunião, que antes reunião é remoto, então fica o dia inteiro fazendo reunião, então hoje age review, solução de reunião. Também tem Exato. que a gente cometeu por bastante tempo. Desses 5 anos, a gente se manteve muito tempo fazendo muitas reuniões. Muitas. A gente tomava tempo das equipes, né, de forma De produção? de produção, exato. Mas você, desde que a gente começou o projeto em conjunto, e agora que eu estou interagindo mais com os profissionais, os parceiros nos workshops, eu tenho que dizer que algo me impressionou, assim, e desconstruiu uma percepção minha, e eu acho importante dividir com vocês. De todos os workshops, aulas que eu dou, virtuais, tem sempre aquela briga da câmera e etc. Eu sei que você tem um público bastante técnico. E o que tem me impressionado é que pode não ter nenhuma câmera aberta. Ao final dos workshops, a qualquer momento dos workshops, eu faço perguntas, estímulos, enquetes, qualquer coisa, as pessoas estão lá, elas respondem, elas estão atuantes. Então, isso também é mais um traço cultural da CBE. Eu vejo que as pessoas, talvez, literalmente,
a questão de terem pessoas mais técnicas, mais concentradas, a natureza do trabalho, não sei. Mas com ou sem câmera, é um público altamente engajado. Altamente engajado. Todos têm um compromisso. Muito comprometidos. E, bom, caminhando para o fim aqui da conversa, eu tinha muitas outras perguntas, é que eu acho que ao longo da conversa a gente foi tocando todos os pontos que eu gostaria de trazer para compartilhar aqui com o resto do mundo. Mas eu gostaria de saber quem são vocês, pessoa física, quem é o Alexandre, quem é a Aline no trabalho remoto? Eu sou extremamente metódica, assim, eu gosto de me organizar, então eu tenho minha rotina de trabalho, né, horários, enfim, eu tenho filhos, então eu e meu marido também trabalha de forma remota. A gente se organiza para alguns ter alguns compromissos. Cada um tem alguns compromissos com as crianças, né? E a gente se divide conforme a possibilidade. Assim. Então, alguns dias ele está mais envolvido, eu me organizo de manhã. Como a gente comentou, a gente tem muitas reuniões, a gente continua tendo reuniões, mas a gente tem uma flexibilidade com relação a algumas questões de horário, né? Então, às vezes, eu levo de manhã cedo, no intervalo, mas gosto de ter sempre essa rotina, assim, de manhã eu treino cedo, quando eu retorno do treino, café da manhã, eu já começo a trabalhar. Às vezes elas acordam, eu levo na escola, eu retorno e sigo trabalhando. Mas eu tenho bastante organização, assim, meu ambiente, eu tenho um escritório que eu fico montada, gosto de ter, não gosto muito de mudar, né? Tem pessoas que trabalham remoto e vão para qualquer lugar. Eu, às vezes, na necessidade, estou num café ou estou em outro ambiente, mas não é onde eu me sinto mais confortável. Eu gosto de estar trabalhando na minha casa. Eu sou igualzinha, assim, eu É, tendo e aproveitando, quando posso trabalhar de outros lugares, né? por isso, Não se compara. Esse aqui é o né? meu. A gente, claro, tem esse privilégio, né, de ter um escritório, mas tem Isso. gente que é nômade, tem gente que é nômade no dia a dia. Exato. Eu Eu admiro demais, eu morro de inveja, porque eu chego num novo ambiente e eu demoro um tempo até conseguir me concentrar e começar a produzir, sabe? Tem pessoas que abrem o computador, meu marido é ele abre o computador e já começa. Eu fico bem impressionada. Paciência. Eu acho que tudo isso que aconteceu, eu também, durante esse período, fui aprendendo a atividade de diretor. Eu nunca tinha sido diretor de uma empresa, então, isso, de novo, o aprendizado, curiosidade sobre as motivações dos outros também. Eu, eu, eu sou cartesiano por natureza, né, por formação, então a a condição do remoto, a pandemia, deu uma percepção de entender melhor as motivações. Eu sempre, eu sempre me achei, talvez a Aline possa falar melhor que eu isso, mas eu sempre me achei alguém que não era tão centralizador. Eu gosto de delegar, né? Mas essa consciência do impacto da comunicação faz muita diferença dentro da solução remota. Descobrir que uma frase maldita ou não escrita num e-mail impacta mais do que o produto que a gente está entregando. Então, a gente precisa rever a forma de escrever, rever a forma de se comunicar, rever a forma de entender a linha diferente do Alexandre, que é diferente dos outros colegas, e isso vai gerar um impacto na forma que eu vou falar. A gente usa dessa estratégia, acho que aqui é melhor a Aline falar, aqui acho que é melhor o Alexandre falar, para dar qualquer tipo de comunicação, porque a gente sabe que não é só a carta que interessa as pessoas, o carteiro também é levado em consideração. Então, quem está trazendo a carta precisa ter aquele perfil que as pessoas querem ouvir, ou que a gente quer dizer, né? Muitas das vezes o recado que a gente quer dar. Legal. E pensando em mito, qual o maior mito sobre o trabalho remoto que cada um de vocês gostaria de deixar para trás de uma vez por todas? Que, para mim, né, o remoto não é sinônimo de liberdade. O remoto é sinônimo de estrutura, que a gente precisa ser estruturado, a gente precisa estabelecer processo, a gente precisa rever processo, e a gente precisa ouvir as pessoas que nós estamos estabelecendo esse processo, para que a gente possa ter melhores resultados. Está dando certo, tá? E o que dá para melhorar? O que nós não estamos fazendo? O que nós não estamos percebendo? E aí, quando tu reúne um grupo multidisciplinar, que é a natureza da empresa, a gente consegue ter visões que muitas das vezes a gente não conseguiria num núcleo isolado. Eu, a Bettina e a Aline temos uma discussão constante sobre isso. A gente precisa trazer outras pessoas, não para
para mudar a solução, mas sim para rever a solução que está sendo dada, porque a gente percebe que não basta. É uma questão de mercado, a gente precisa se revalidar para que nós não sejamos consumidos pelo mercado. Está tudo dando certo dentro da empresa, está todo mundo se comunicando bem, remoto é maravilhoso, mas a gente não consegue enfrentar o mercado. Cara, essa empresa vai encerrar. Isso que o Alexandre falou, assim, a questão da liberdade, eu vejo um pouco diferente. Eu entendo que ela é importante e assim, permite, tu tá dentro do teu ambiente. Então, um mito que eu vejo, assim, é que se tu está na tua casa, tu tem que conseguir te organizar para estar dedicado ao que tu está fazendo e não te envolver em outras atividades, sabe? Então, assim, eu não tô aqui trabalhando, vou ali estendo uma roupa e volto, sabe? Então, essas coisas eu me organizo e me estruturo o ambiente para que eu possa fazer isso em outros horários ou tenha algum apoio, um suporte para essas atividades. Então, assim, home office não é bagunça, né? A gente tem que ter estruturado, tem uma agenda, um planejamento das ações que a gente tem que ter, das atividades que a gente tem que fazer durante o dia, para que a gente consiga também ser produtivo e entregar aquilo dentro, né, de uma forma organizada, assim. Então, eu entendo, eu digo liberdade, eu acho que é liberdade porque talvez eu possa organizar os meus horários, né, para atender a empresa da melhor forma possível, assim, fazer todas as entregas que eu me proponho. E, dentro disso, conciliar outras ações, outros aspectos, mas sempre pensando, né, que eu não vou dar aquela paradinha agora e vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. Agora é o meu momento de trabalho. Como se eu estivesse no escritório trabalhando, eu não ia estar fazendo outras atividades, né? Não ia estar buscando, limpando casa ou limpando cozinha, eu digo. Então a gente está dentro de casa, tem coisas às vezes no nosso ambiente que a gente gostaria de estar melhorando, né? Eu digo isso, às vezes, passei lá no quarto das gurias, tá uma bagunça. Não, mas agora eu estou indo trabalhar. Quando elas voltarem, eu pego elas e vou com elas organizar o quarto delas. Então, assim, a gente tem que ter essa noção, assim, e essa estrutura bem organizada, né? Para poder manter. Em alguns momentos, estar num ambiente bagunçado, para algumas pessoas, isso causa muita distração. Então, vai lá, resolve aquilo, né? Dá uma pausa no trabalho, resolve, volta. Mas não é esse o foco. O foco de estar trabalhando em casa é se dedicar, como a gente falou, eu hoje, né, moro a mais de 1 hora da onde é o nosso escritório, lá no centro de Porto Alegre. Então, eu não imagino perdendo mais de 2 horas por dia hoje da rotina e da nossa vivência fazendo esse deslocamento, né? É uma coisa que não tem como a gente colocar isso no nosso peso, e eu não consigo, Aline, particularmente, não consigo entender como alguém prefere ainda isso, sabe? Entendo esses outros aspectos, entendo que tem empresas que exigem isso, né? Que tem essa necessidade e as pessoas têm seus compromissos, mas podendo optar e as empresas entendendo a força que é essa possibilidade dessa atuação, eu ainda me questiono, assim, essa política de centralização que o Alexandre trouxe e como que a gente pode melhorar esses aspectos, né? E a gente trata disso no nosso dia a dia, assim, como que a gente vai deixar de ter a centralização de estar vendo o minuto a minuto, né, do que as pessoas estão produzindo, confiar nas pessoas que elas vão me entregar naquele prazo que ela acordou comigo. Então, ter essas validações também do fluxo de trabalho do que a gente espera do que seja entregue e deixar claro o que a gente espera do que seja entregue. Gente, muito legal, incrível. Fiquei super feliz de vocês terem vindo ao RemotaCast, compartilhado essa visão bem estratégica que vocês têm em relação à expansão dos negócios, a processos, a pessoas. Espero que muitas empresas, muitos profissionais, empreendedores, líderes se inspirem pelo caso da CBR. Super obrigada. Obrigada. Obrigada por ouvir o RemotaCast com oferecimento da Logitech. Acreditamos que o futuro do trabalho vai muito além das paredes e que modelos flexíveis, bem desenhados,
transformam empresas, cidades e a vida das pessoas. Até o próximo episódio!